Dia 6 de junho, nosso 31º encontro mensal gratuito da comunidade Como Eu Faço. Hoje a gente vai começar uma série nova, a gente vai falar sobre saúde emocional. Vamos hoje falar sobre essa série nova, saúde emocional, que vai render alguns bons episódios aí. Temos muitos temas que virão, inclusive. Eu tinha planejado começar essa série Saúde Emocional como tema motivação no mês passado, mas no mês passado a gente acabou fazendo, em abril, né? Em abril, a gente acabou fazendo o encontro dos coautores para falar sobre o livro Inteligência Espiritual como Caminho. E aí que a energia mudou um pouquinho e eu preferi falar sobre saúde emocional. Preferi deixar para conversar com vocês sobre esse tema que é complexo, que é profundo, que é abrangente, e depois a gente entrar nas temáticas de aprofundamento, motivação, atenção, muitas outras coisas que a gente vai falar, sono, várias outras coisas. Essa comunidade Como Eu Faço, é uma comunidade que contempla todo esse conteúdo gratuito mensalmente que eu coloco aqui no YouTube, na sala do Laboratório Emocional, que eu chamo que é a sala do Zoom, no Instagram, no LinkedIn agora eu tenho também, recente, deve ter 2 postagens lá, ainda estou começando a pegar o jeitinho, Facebook, enfim. Então a gente vai colocando, eu vou colocando conteúdos para vocês, e vocês vão participando, a gente vai fazendo esses encontros, e essa participação faz parte da comunidade, como eu faço. Tem grupo no WhatsApp, grupo fechado, um grupo silenciado, só eu mando recados e mensagens, reflexões para vocês, no Telegram também. E isso faz parte dessa comunidade, como eu faço, que é um grupo de pessoas, uma comunidade gratuita de pessoas que estão buscando seu desenvolvimento pessoal, buscando desenvolver essa saúde emocional, aprofundar a respeito de como fazer para ter saúde emocional, da inteligência espiritual. E como eu faço é uma pergunta muito comum que a gente sempre faz quando a gente quer achar alguma resposta, que a gente não sabe. Agora mesmo, antes de começar, eu estava, ai, como é que eu faço para fechar o WhatsApp da tela do computador que não estava fechando, né? Então a gente pergunta isso, como eu faço para achar respostas que a gente não conhece? Como eu faço para sair de determinada situação? Como que eu faço para resolver tal problema? E a resposta, ela sempre está num campo de sabedoria que precisa vir para a nossa consciência. Sempre está numa informação nova que precisa chegar para a gente. Como eu faço, também é um compartilhamento de informação, uma troca de saberes. Assim como acontece, eu sempre conto assim, que eu ia nos congressos de farmácia, e lá nos congressos a gente trocava as receitas de como eu faço numa farmácia de manipulação, né, farmácia magistral, como que a gente fazia as fórmulas. Então, cada farmacêutico trocava o seu jeito de fazer. Como eu faço também é você compartilhar saberes, e aqui todo mundo busca seu desenvolvimento, todo mundo está se aprofundando, e é uma troca muito gostosa da gente fazer isso. Esse como eu faço, essa troca de saberes, esse modo de fazer, essas experiências de vida. E eu trago aqui essas reflexões para a gente ter insights, novos modos de fazer, novas formas, novas receitas para nós. E para quem não sabe, para quem está chegando agora, que tem gente que vai assistir gravado depois, tem gente que está me conhecendo agora, sejam bem-vindos. Nós estamos pelo YouTube, nós estamos também na sala do Zoom, que é o Laboratório Emocional. Uma sala que a gente fica depois da prática para poder conversar. E quem está chegando agora vai me conhecer um pouquinho. Eu sou farmacêutica bioquímica, sou pós-graduada em fitoterapia e sempre buscando as informações, as respostas aprofundadas para a vida. Também estou em pós-graduação, estudando ainda uma pós-graduação em neurociência do comportamento. Eu coordenei um livro, acabei de mostrar recentemente esse livro, Inteligência Espiritual como Caminho, e temos
14, né? Somos em 14 coautores aqui que escreveram, e essas pessoas são meus convidados especiais aqui na sala do Zoom, tá? A Ana Maria, que é uma delas, estou vendo aqui. É, são pessoas que compartilham histórias maravilhosas de superação, de quando usaram essa inteligência espiritual, um caminho com sentido. São pessoas que fizeram, fazem ou terminaram agora a formação em saúde emocional e inteligência espiritual também. Então, a gente tem uma caminhada já de longa data e ainda mais com a formação. E eu tenho essa vasta experiência de 20 anos com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, estudos na área da espiritualidade, experiência na área da liderança, na área corporativa, mas principalmente com o humano, com as emoções, com a orientação emocional, com a saúde emocional. Quem quiser saber mais do meu currículo, aquela coisa linear, está lá no site bioquimicadasemoções.com.br. Mas eu sempre digo que o currículo não é essa linearidade, esses tópicos. O currículo é uma jornada de vida. Tem algo, alguém e uma experiência por trás de cada escolha, os motivos do porquê eu escolhi isso. Então, existe uma história por trás de cada coisa que aconteceu e o crescimento que acontece ali é que é importante, porque isso que traz o resultado para a gente, como eu posso ajudar. E hoje a gente está iniciando a nossa nova série. A série anterior foi Desenvolvimento Pessoal, e aí os temas foram os capítulos do livro A Matriz Divina, do Greg Braden. Antes dessa série Desenvolvimento Pessoal, a gente teve a série Inteligência Espiritual, tivemos 7 episódios, 7 temas, inteligência espiritual no trabalho, inteligência espiritual nos relacionamentos, e antes dela a gente falou sobre as energias consciência, do amor, da coragem, da liberdade, enfim. Então a gente já tem muita coisa na playlist do YouTube, na playlist Comunidade Como Eu Faço, tá tudo lá, separadinho para quem quiser assistir e tirar proveito. Muito proveito desse conhecimento. Essa série, agora, Saúde Emocional, ela vai ser apresentada nesse momento e eu vou aprofundar por que é tão importante a gente compreender essa saúde e as emoções, entender o que é de fato a saúde emocional, para que a gente possa acompanhar os próximos temas nos próximos meses. No post desse mês, inclusive, para falar sobre essa aula, esse encontro, eu usei um girassol. E me veio muito assim, coloca um girassol, né? Coloquei, estava pensando que imagem, sentindo, e veio isso, usar um girassol. E depois que eu fiz o post do girassol, eu fiquei pensando por que esse girassol, por que eu fui usar esse girassol? E o girassol, então, ele representa a vitalidade, representa alegria. E saúde emocional, pensa comigo, vamos raciocinar, né? Vamos sentir isso aqui. Saúde das emoções, emoções saudáveis, se sentir bem, não dá uma sensação de alegria, de vida, de vitalidade? Pois então, justamente sentir bem-estar é essa sensação do girassol. E não tem receita pronta, não tem uma receita de bem-estar que vai servir para todo mundo. E eu posso te perguntar, qual é a tua fórmula da alegria? Qual é a tua fórmula da felicidade? Como você faz para se sentir alegre? Como você faz para se sentir feliz? Qual é a tua fórmula? Quando a gente se sente alegre, a gente gera mais saúde em todos os nossos contextos. Então, esse girassol ele fez muito sentido. E aí, colocando o girassol, além da vitalidade e da alegria, eu lembrei que há um tempo atrás eu vi que foi instituído um cordão de girassol
como um símbolo da conscientização e apoio para as pessoas autistas com deficiências ocultas, com necessidades ocultas. Então, essas pessoas, elas convém utilizar o cordãozinho, porque outras pessoas na empresa ou, né, na sociedade, enfim, nas relações cotidianas, elas compreendem que aquela pessoa não aparenta ter alguma deficiência ou necessidade oculta. Então, isso me fez virar mais uma chavinha quando eu estava fazendo o post. Nem sempre a gente vê, nem sempre fica claro ou nítido quando uma pessoa tem alguma condição que ela pode precisar de certos apoios, de compreensão das pessoas a respeito da sua condição. Então, quando a gente pensa nessa conotação do girassol mostrando algo oculto, que não é visto, mas que existe, isso também faz sentido para a saúde emocional, porque a nossa saúde emocional ela não depende só das coisas que são vistas. Ela não depende só de condições claras, nítidas e visíveis. Tem muita coisa oculta e por trás que altera, que influencia na saúde das nossas emoções. E aí, falando do girassol, depois que eu coloquei o girassol no post, que me veio esse contexto todo. E faz sentido a gente falar em saúde emocional e falar de coisas que a gente não vê que nos afetam. A saúde emocional ela é um conjunto de condições que nem sempre são tão claras, mas que quando são atendidas vão gerar o bem-estar e a gente se sente bem. Saúde. Saúde, essa palavra saúde. Pensem, o que vocês sentem, como é para vocês sentir saúde? Vamos raciocinar junto. O que que é saúde? Saúde é um conceito de uma normalidade, um bem-estar, um funcionamento normal, saudável, adequado do organismo, incluindo não só o aspecto físico, mas o aspecto mental, o aspecto social, o aspecto espiritual, que vão gerar vitalidade, boa disposição. Então, quando a gente para pensar em saúde, a gente já consegue perceber que não depende somente do aspecto físico. Quando a gente para pensar em saúde, a gente já consegue perceber esse oculto. Não é só o físico. No oculto, naquilo que não é visto, está essa, esse aspecto mental, o aspecto social, as nossas relações. Se nossas relações não estão saudáveis, elas vão gerar emoções ruins que nos prejudicam, a gente vai se sentir mal, não vai ter boa disposição. Então, a saúde, ela é uma condição que depende de vários fatores. E o que que é emoção? A emoção é um conjunto de respostas químicas no corpo, químicas e neurais, e se é química no corpo, é bioquímica, que surge quando a gente recebe um estímulo. Então, as emoções elas vão ser geradas muitas vezes mesmo sem nosso controle. Basta eu receber uma porta bater em casa com o vento, alguém buzinar quando eu estou um pouco mais concentrada ou relaxando, alguém falar mais alto. Basta isso, eu vou desencadear muitas emoções que vão organizar as respostas no meu corpo. Vai mudar minha expressão facial, vai ser de susto, os músculos vão contrair, a voz às vezes vai tremer um pouco, eu vou suar, vai ter o sistema glandular, vai estar ativo, minha suprarrenal vai produzir hormônios, adrenalina, vai informar o cérebro, vai bombear o sangue, vai ter N coisas que vão acontecer porque uma porta bateu e eu me assustei ali. Então, a emoção, ela é a bioquímica.
E o que eu sinto por efeito dessa bioquímica é o sentimento. Então, a emoção, ela pode resultar em sensações, agradáveis ou não agradáveis, agradáveis ou mais penosas, mais difíceis. E quando a gente produz emoção, inclusive pelo pensamento, a gente pode gerar sensações, sentimentos mais positivos ou negativos. Quando eu gero sentimentos mais positivos, eu sinto coisas mais positivas, é porque o meu corpo está mais em harmonia. Os hormônios, essas emoções, essa bioquímica está mais equilibrada, harmoniosa, trazendo uma sensação de relaxamento, de alegria, de senso de humor, de compaixão, de fraternidade, de amor, de oração, de paz mental, de motivação. E quando eu tenho emoções bioquímica que geram sentimentos negativos, aí eu vou sentir dor de cabeça, queimação no estômago, uma baixa na imunidade, difícil de ficar sempre saudável, fico sempre doente, dificuldade de se recuperar de uma doença, de uma cirurgia, medo, ódio, depressão, tristeza, pessimismo, mágoa. Tudo isso a gente vai sentindo a partir de uma determinada receita bioquímica. Qual ingrediente bioquímico, qual receita é essa? Quanto de cada hormônio, quanto de cada emoção eu tenho que ter para resultar na alegria ou no medo, no pessimismo, na dor de estômago ou na oração e no bem-estar. Entende como uma receita de bolo requer que a gente coloque uma quantidade de ovo, de farinha, de leite, de fermento correta. Se não for exatamente aquilo, não vai dar certo. Requer que eu faça na ordem correta e que eu deixe no forno um tempo, porque senão não vai ter bolo. Para ter bolo, precisa dessa sequência. Para ter arroz, eu tenho que pegar o arroz, a água na quantidade certa e colocar na panela, colocar o sal, colocar um pouquinho do óleo, do azeite, enfim, fazer do jeito certo, senão vai virar uma papa ou não vai ficar macio. Mesmo isso, existe essa quantidade, esse modo de fazer. É uma fórmula. E nós somos essa fórmula o tempo todo. Quanto de emoção, quanto de bioquímica de cada coisa eu tenho que ter para gerar um resultado. O resultado do bem-estar, o resultado da alegria, o resultado da saúde. E isso eu não tenho uma resposta para passar, mas cada um tem quando tem autoconhecimento, percepção de si. Essa é a resposta. Porque nós somos fórmulas únicas e inconstantes o tempo todo. E para a gente ter um estado de saúde dessas emoções, a gente precisa saber perceber essas fórmulas, essas dosagens. Quando a gente erra no bolo, a gente na próxima vez já faz diferente. Então a gente começa a se perceber e começa a interferir positivamente quando é possível. Muitas emoções são desencadeadas sem o nosso controle, mas tem vezes que é possível a gente influenciar com o nosso pensamento, com a nossa conduta, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Isso cabe a nós. As nossas emoções, elas influenciam diretamente o nosso corpo. E porque elas são desencadeadas, até mesmo sem o nosso controle, a gente é uma fórmula que está borbulhando, mudando o tempo todo.
qualquer informação, ela vai ficar gerando alteração no contexto. Da mesma forma que eu estou usando a analogia do bolo, se eu abrir o forno no meio do bolo, de assar o bolo, também vai dar ruim. Muitas vezes, se eu deixar o fogo muito alto para cozinhar o arroz, também vai dar ruim. Se eu deixar mais tempo, vai queimar. Ou seja, é tudo que está acontecendo externamente vai alterando o contexto. Então, a gente é uma fórmula inconstante, que a gente não consegue manter constante, porque está sempre recebendo coisas que interferem. E isso requer, de novo, mais de nós, mais do nosso autocontrole e percepção, da nossa percepção dessas oscilações e que a gente possa, então, interferir positivamente nessa interferência que causou o prejuízo, vamos dizer assim. Então, o que que a gente conclui dessa linha de raciocínio? Que a gente tem saúde emocional quando as emoções geram um funcionamento normal e harmônico no nosso corpo, certo? Conseguiram concluir isso também? Conseguiu? Deu para pegar essa complexidade do que é saúde, que é um estado que não é só físico, não é só ausência de doença, o que é emoção e por que essa complexidade é dessa forma. Conseguiram pegar isso? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Eu vi que chegou gente aqui no nosso laboratório emocional, a Michelle chegou, a Vilma também, talvez mais alguém, mas aqui já não vai aparecendo para mim os nomes de vocês. Tem alguns que estão escondidinhos, e se eu começar a mexer aqui, já desanda a câmera e posição e tudo mais. Só depois. E no YouTube também, quem está ali pode dar um oizinho para eu saber. E quem está no Insta, os links para a sala do Laboratório Emocional, o Zoom é gratuito, e para o YouTube também, está lá nos stories. E o Gustavo disse assim: sim, bioquímica é algo fascinante. E é. É muito fascinante porque tudo gera bioquímica. O nosso corpo, ele só entende, essa é a linguagem. A gente está falando português. Se a gente for para um outro país, a gente vai ter que falar aquela língua daquele país, ou, né, uma língua que a gente possa fazer uma comunicação. E a linguagem do nosso corpo é bioquímica. Essa é a língua que o nosso corpo fala. É assim que ele se comunica, ele dá recados em forma de química, de bioquímica, e transfere essa informação para o corpo inteiro, fazendo o corpo responder, aumentando a frequência cardíaca, mudando a respiração, a pressão, controlando muita coisa. É fantástico. Nossa conversa é por bioquímica e isso é emoção. Bom, algumas coisas a gente pode ter consciência e controle. No caso, por exemplo, como eu falei, tomar uma decisão mais saudável. Então, vamos pensar junto aqui, de novo. Você consegue perceber quando você tem emoções que te causam sentimentos negativos? Perceba. Você consegue perceber como que você responde ou reage a isso? Veja, aqui é um treino, uma pergunta de percepção. Como você faz quando você percebe que tem uma emoção que te causa um sentimento negativo? Como você reage? Isso é um autoconhecimento. A Lu está falando aqui que sim, ela consegue perceber. E isso é um autodesenvolvimento, né, Lu? É um conhecimento que todo mundo vai desenvolvendo, aperfeiçoando. Quanto mais a gente faz, mais a gente fica craque nisso. Melhora o bolo quanto mais a gente faz essa receita. Por isso que é importante ter esse conceito
de saúde emocional para a gente usar essa percepção, perceber esses sentimentos negativos, conseguir compreender o que foi o gatilho que desencadeou essa emoção, para poder trabalhar ali, para poder recalcular o caminho. Senão, o que desencadeou aquela emoção vai continuar desencadeando. Então, essa percepção do sentimento que aponta para aquilo que gerou a emoção, que fez meu corpo responder bioquimicamente, eu posso muitas vezes controlar ou mudar, fazer uma nova escolha, reprocessar aquela informação, mudar. O trabalho da psicologia entra aqui fantástico, porque a gente muda a informação. Se eu respondo para um sentimento negativo com a mentalidade que eu estou sustentando hoje, às vezes eu não vou achar muita saída. Porque se o gatilho desse sentimento negativo é uma forma de ver o mundo, eu vou continuar nesse círculo vicioso. Daí que entra a inteligência espiritual, que é a gente conseguir perceber sentido e aplicar no contexto da nossa vida, nesse contexto complexo da nossa vida, e assim tomar decisões baseadas em valores profundos e coerentes comigo e com o entorno. A emoção, como o nome emoção, ela deriva do latim, que é movere, ex movere, mover para fora. O próprio nome emoção, ele já traz uma conotação de ação. Então, em ação, é uma bioquímica em ação, é uma informação em ação. Se eu falei que o nosso corpo só entende química, é uma informação decodificada em forma de química em ação no nosso corpo. A emoção, ela energiza as ações, literalmente energiza, sem conotação espiritual, esotérica, nada, energiza mesmo porque ela dá o impulso para a gente fazer as coisas, para o corpo responder. De fato, ela gera uma energia para as coisas acontecerem, entra e sai da célula, gera troca de íons e uma resposta eletromagnética no corpo que é natural que acontece. Então, de fato, a emoção ela direciona o nosso comportamento. Toda informação que chega, ela direciona o nosso comportamento. A motivação vai depender dessa fórmula que a gente tem, da quantidade da bioquímica das emoções que a gente tem. A gente vai ter uma ação para tal motivo. A emoção vai direcionar as mudanças, e isso depende das nossas emoções. E se elas são saudáveis, ou seja, se elas resultam em um equilíbrio, uma harmonia, a gente vai vivendo bem. Então, diante desse entendimento, a gente tem um poder, o poder de perceber esse funcionamento emocional. E aí, poder mudar as emoções quando eu mudo a minha consciência. Se eu mudo a minha consciência, eu mudo a bioquímica, eu, né, mudo a emoção, mudo o comportamento, mudo o resultado. Ó, a Lu perguntou aqui no Insta se vícios emocionais existe. Sim, um vício físico, um vício numa substância, ele vai gerar uma mudança bioquímica, porque o corpo, ele vai preferir, vamos dizer, aquela substância que viciou, não vai produzir mais sozinho, ou, né, vai ter uma deficiência no funcionamento normal dele, e aquele vício entra ali. Então, aquela molécula da nicotina, por exemplo, da cafeína, do que for, vai entrar naquele receptor e vai começar a gerar um vício. Esse é um vício físico. Um vício de pensamento é a mesma coisa. De comportamento é a mesma coisa. O comportamento, ele é desencadeado por uma resposta emocional
constante. Para eu mudar essa resposta emocional, mudar um vício comportamental, eu preciso mudar a consciência, trabalhar isso, e então eu vou começar a mudar aquela bioquímica, aqueles receptores, aquela conversa emocional que acontece, e aí eu vou mudando o comportamento. Por isso que é tão necessário num tratamento uma abordagem tanto medicamentosa, uma intervenção medicamentosa, quanto psicológica da psicoterapia, para mudar essas cadeias neurais, para mudar essas respostas, essa conversa, esse diálogo do nosso corpo. Pegando o gancho aqui dessas perguntas, a respiração regulada, por exemplo, se eu estou numa crise, né? Numa resposta emocional, seja de um comportamento que eu tenho, esse vício comportamental, vamos dizer, enfim, uma situação, antes, a coisa mais rápida que eu posso fazer, antes de controlar meu pensamento para me autorregular, é começar a respirar diferente. Se eu começo a fazer uma respiração regulada, eu começo a modificar por uma ação física, eu começo a modificar sinais emocionais, bioquímicos, e eu começo a trazer uma harmonia, um ponto de melhora por conta dessa respiração. Então, essa respiração regulada, ela começa a modificar os sinais emocionais e é um dos passos mais rápidos e fáceis antes de qualquer controle mental para mudar as emoções. Por exemplo, a gente pode fazer um exemplo aqui. Eu vou respirar contando até 4, seguro 4, solto 4. Posso fazer com 5, posso fazer com 6. Posso segurar um pouco menos, mas soltar no mesmo ritmo, ou posso não segurar. Posso fazer mais ritmado. Por exemplo, vamos lá, vou inspirar, vocês podem tentar. Então, eu inspiro e eu solto no mesmo tempo. Se eu inspirei em 4, eu solto em 4. Eu vou fazendo essa respiração cíclica, tá? A respiração cíclica de 4, de 5, de 6 tempos, ou a respiração pausada, onde eu seguro um pouquinho, ou ao mesmo tempo eu faço ritmado, inspira, pausa, solta no mesmo tempo. Qual que é uma dessas duas técnicas? Vai começar a modificar a bioquímica e vai me trazer para um estado um pouco melhor para que eu possa perceber os meus pensamentos, o meu controle mental, o que eu posso fazer, como que eu vou tomar decisões, como é que eu vou interferir nessa situação que está acontecendo comigo. Então, a qualidade dos nossos pensamentos também vão interferir na bioquímica, na fisiologia, no resultado fisiológico. A mudança e a ampliação da mentalidade requer essa autorresponsabilidade. Quanto mais eu conheço e aplico na minha vida, mais eu mudo a bioquímica, mudo as emoções, mudo a minha fórmula, mudo o meu contexto, mudo meus resultados. Por isso, no que diz respeito ao comportamento, ao desenvolvimento pessoal e à ampliação da consciência, essa é a minha praia há 20 anos. Eu sei que isso muda. Eu posso falar com propriedade, com toda certeza, de quantas transformações físicas, reais, comportamentais e que refletem na realidade da vida cotidiana, numa melhora de saúde, de bem-estar, de relações, quando a gente muda a nossa forma de ver, de pensar, a consciência, a gente amplia a consciência. Existe o que está acontecendo de fato. É uma doença, é uma dor, é um problema, é uma situação complexa que está acontecendo na minha vida. Existe os fatos e existe o que a gente percebe desses fatos, como a gente sente, como a gente enxerga. Existe
mais ou menos não sei se vai dar muito certo essa analogia, vou tentar, mas pegando o exemplo do bolo que eu vim trazendo, é, de fato, os ingredientes sendo feitos corretamente, o bolo assando no tempo certo e ficando pronto, e como eu percebo esse processo. É chato ou é prazeroso? Tem gente que adora cozinhar, tem gente que não. Faço com amor, não é legal, dá raiva, tá gostoso, é bom, eu desfruto desse momento, ou de comer esse bolo, ou eu não gostei. Então, o como eu lido com esse processo dessa receita é outro assunto. Existe a receita, o passo a passo e deixar pronto, e existe como a gente se conduz nesse processo, não é? Porque, veja, muitas pessoas superam limites físicos, deficiências físicas reais, com uma abertura mental, com um enxergar diferente. Para a Olimpíada está aí para isso. A gente vê quantas pessoas têm limitações físicas e se superam porque enxergam aquilo de uma forma que faz elas viverem com aquilo e superarem, transcenderem, se sentirem bem. E muita gente pode ser perfeito, vamos dizer, fisicamente, com a saúde física perfeita, mas ela não pode nada, nada é para ela, tá velha demais, tudo é sofrido, o mundo é ruim, só reclama. Então, é uma obtusidade mental. Tem uma prisão na mente, não tanto no físico. Óbvio que tem limitações físicas que limitam fisicamente, mas a prisão que mais limita é na mente do que no físico, porque existem esses casos assim que a gente tanto vê. E aí que é o caso da gente fazer essa superação dos nossos limites mentais. E com isso a gente dá um rumo completamente diferente para as nossas emoções. E a gente começa a gerar um potencial de ação, a gente começa a gerar uma energia para agir diferente, para escolher um caminho com essa inteligência espiritual. Então, as emoções positivas, as que geram benefícios fisiológicos, elas vão, inclusive, gerar resultados no físico, num contexto complexo, o sistema imunológico vai estar melhor, tem um impacto maior do que a gente pode imaginar. E da mesma forma, as emoções negativas, tensas, elas criam um campo também vibracional de caos em todo esse nosso sistema nervoso. E a gente vai retroalimentando esse caos. Alguns minutos, eu acho que é 3 minutos, eu não sei bem ao certo se é 3 ou 6, enfim, não importa quantos minutos, mas poucos de exposição a uma notícia ruim já faz uma baixa no sistema imunológico, já interfere nessa comunicação bioquímica do nosso corpo por 5, 6, 8 horas. Então, a emoção, por ser uma bioquímica em movimento, entrando e saindo das células do nosso corpo, elas vão gerando um campo eletromagnético do nosso próprio corpo, a nossa fórmula única, bioquímica e energética. E onde a gente consegue concentrar mais a atenção desse movimento bioquímico e energético ao mesmo tempo? Nessa região cardíaca. A gente sempre coloca a mão no coração, fala muito do eu sinto, eu percebo. A gente põe aqui, a gente não põe a mão aqui. É aqui. A gente sente, a gente percebe, a gente se comunica muito com esse campo, porque fisicamente o coração ele tem um campo eletromagnético que é medido, inclusive, pelo eletrocardiograma. Então a gente tem aqui uma facilidade, vamos dizer, de, de perceber mudanças emocionais que vão alterando também esse campo energético do nosso corpo. Quando a gente muda as nossas emoções, a gente está mudando a informação codificada nesses campos magnéticos que são irradiados pelo coração também e que impactam as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes a gente faz uma conversa só de coração para coração?
Quantas vezes a gente está falando com uma pessoa e a gente está conectado com o nosso coração, com a intenção do que a gente está falando, ou sentindo a dor e a tristeza do outro, ou a nossa passando para o outro, comunicando por esse campo eletromagnético que não é tão claro, mas ele afeta as emoções do outro também. Então, a nossa saúde emocional, ela é uma fórmula inconstante, que depende do nosso estado físico, mental, da qualidade mental, depende das escolhas que eu faço, da forma como eu vejo o mundo, ou seja, depende da inteligência espiritual, de como eu vejo sentido. Por isso, eu digo assim, a nossa saúde emocional, ela depende das nossas inteligências. O que que é inteligência? É a forma de eleger. Inteliger e eleger. Escolher. Nossas inteligências é como a gente escolhe. Depende da melhor escolha de saúde, de nutrição, de saúde física, de nutrição, a melhor escolha das comidas, do exercício, do que eu vou, né, de como eu vou me cuidar, como eu escolho me cuidar. A melhor escolha mental, a inteligência racional, melhor escolha do que eu consumo, como eu nutro, o que eu consumo de informação, que livros eu leio, que livros eu leio, o que eu estou consumindo, isso também é uma escolha, uma inteligência. A escolha das nossas companhias, essa inteligência racional também, com quem eu ando, com quem eu me relaciono, porque ela me traz sensações de bem-estar, de saúde, ou é difícil, é pesado, é complicado, eu estou sempre brigando. A inteligência das posturas nas nossas relações, das posturas diante dos acontecimentos, essa inteligência emocional, como que eu vou responder a isso ou aquilo, de acordo com as emoções, de acordo com o que eu estou sentindo, e a inteligência espiritual, que é como eu escolho a partir de um sentido coerente com a minha vida, com os meus contextos, com os contextos do meu entorno. Então, a nossa mudança interna, dentro, e até mesmo a mudança externa, daquilo que a gente não gosta, fora, começa e termina com a gente, em cada um de nós. Uma fórmula de saúde emocional, ela só acontece num contexto harmônico, onde tem sentido e coerência entre a nossa consciência e a nossa ação no mundo. Isso é a nossa inteligência espiritual. E a gente modifica os nossos padrões vibracionais dependendo das nossas emoções. E toda transformação vai acontecer com a mudança de como a gente vai se sentindo por dentro. E aí vem agora, para a gente ir começando a aprofundar para a nossa prática, as perguntas. Perguntas importantes. Pergunte-se: o que não está coerente? Então, perceba, tem algo que não está coerente na sua vida. Você vai conseguir perceber pelas emoções a incoerência. O que não está incoerente? É tua saúde física? Está precisando de alguma escolha diferente para a parte física? O que não está coerente são as relações? Eu estou cultivando alguma coisa que não faz sentido para mim? Por que que eu faço isso? Porque essa pergunta, ela nos leva ao passado, por que eu faço? E ao presente. Mas talvez a gente não consiga enxergar uma resposta quando a gente faz a pergunta por quê? Por que que eu faço essa escolha que não é coerente? Talvez essa pergunta ela não me traga uma resposta
porque é o meu hábito, o meu comportamento gerou esse resultado. E se eu sou assim e gerei esse resultado, porque esse é meu hábito e meu comportamento, como é que eu vou enxergar uma resposta diferente? Então, um comportamento que gera esse resultado, se eu quero mudar, a pergunta que eu devo fazer é: como eu faço? Como eu faço para ter uma vida coerente com os meus valores? Como eu faço para ter uma vida coerente fisicamente? Como eu faço para ter uma vida coerente com as relações que eu cultivo? Como eu faço? Aí você, com essa pergunta, se abre para um campo de informação que você ainda não tinha. E se ainda fica difícil, veja que muitas vezes o que a gente quer da vida não acontece e a gente sofre. Que a gente quer tal coisa, mas a gente sofre porque não acontece aquilo que a gente quer. E a gente começa a gerar ansiedade, tensão, porque a gente quer alguma coisa, mas isso pode estar em desconformidade com o que a vida quer de você. E aí entra uma outra pergunta: o que que a vida quer de mim? Essa pergunta faz o quê? Um alinhamento mais com a harmonia do nosso propósito, do nosso servir, do que temos de melhor a oferecer aqui, com o como eu faço, com a coerência. Então, quando a gente está em coerência com o que a gente sente e pensa, coração e mente, nós somos felizes. E aí, refletindo com a Elisa, com a minha filha, esses dias, ela saiu com uma frase muito interessante. A gente conversando sobre a vida, reflexões profundas e coisas assim, ela ainda disse: a felicidade é chata. E eu dei risada, a gente ria. É, a felicidade incondicional, ela é chata. Sim, didaticamente faz muito sentido, porque não é euforia. A gente confunde a felicidade com felicidade momentânea, com picos, geralmente de consumismo, de conseguir alguma coisa, de algo ou alguém, um resultado, uma resposta. Mas a felicidade incondicional, que é esse estado de normalidade, harmonia, de bem-estar, ele não é eufórico. Então, a felicidade, no sentido de uma saúde emocional, de uma fórmula mais constante de ser, que vai gerar mais ou menos a mesma bioquímica, as mesmas emoções, que não nos fazem nos sentir mal e nem adoecer, é a felicidade chata, vamos dizer assim, é um modo de ser que gera mais ou menos constantemente as mesmas bioquímicas, que me deixam me sentindo bem. Essa é a felicidade. E essa felicidade incondicional, ela é construída, é mantida por um modo de ver a vida, que vai resultar nessas melhores emoções. Por isso que ela é chata, porque não é euforia, ela é saúde. É um estado de harmonia e normalidade, tá? Então, por isso a importância da gente cultivar a inteligência espiritual, que é um lugar a partir de onde a gente olha. E nos próximos temas dessa série Saúde Emocional, a gente vai justamente fazer esses tópicos para ajudar a ajustar esse modo de ver. Por meio do conhecimento a respeito de como nós funcionamos, e isso vai ajudar a nos dar ferramentas para a gente gerenciar a nossa saúde emocional. Porque a vida ela não é uma estabilidade, porque nós somos fórmulas em constante mudança, de acordo com o que nos acontece. Não tem como ficar estável, porque vai ter muita coisa acontecendo e a gente vai ter oscilações. Então, a vida não é estabilidade, mas é a gente saber andar em equilíbrio. Ou seja, é a gente ter consciência desse funcionamento e conseguir colocar ali uma emoção, produzir uma emoção que vai trazer para equilíbrio.
e que vai trazer de novo para equilíbrio, e que vai trazer de novo para equilíbrio. Então, a gente tem um pouco de autonomia, de liberdade e de responsabilidade em nos colocar constantemente no estado de equilíbrio. E isso a gente consegue fazer, isso a gente pode, isso é nossa responsabilidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo, peraí, olhar para a pergunta do John. Quem quiser perguntar alguma coisa, ele colocou aqui. Agora eu consegui que eu pus para o outro lado a pergunta. Ele disse assim: lembro que quando o seu cachorro partiu, por um instante eu senti sua dor. Sim. Obrigada, Johnny. Isso é empatia, né? Compaixão e conexão. E a gente é muito conectado, porque a gente se conhece há um tempo só online, né? Você é de Belém do Pará. Mas desde sei lá, 4 anos, sei lá quanto tempo que você está seguindo aqui no Insta, participando, já fez a formação em saúde emocional e inteligência espiritual, participa perguntando, está nos grupos. Então, a gente tem muita conexão. E aí você consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso com as pessoas, fazer esse sentimento, certo? Eu coloquei esses dias no Instagram uma postagem, era um carrossel de uma historinha do buraco. Não sei se todo mundo viu. Então você vai, caminha por uma rua e cai no buraco. Aí você caminha todo dia naquela rua e fica caindo no buraco, e aí você pensa, não é minha culpa, eu estou caindo porque o buraco está ali. Aí um belo dia você cai no buraco e você para e pensa, é minha culpa. Eu que tô caindo no buraco, né? Sou eu. E aí você continua caindo no buraco, mas já sabendo que é tua responsabilidade. Até que um belo dia você não cai mais no buraco, porque você pensa, se é minha, se eu estou me caindo, me deixando cair no buraco, eu não vou mais cair, eu vou dar a volta no buraco. Olha que legal. Então a pessoa vai caminhando naquela rua e vai dando a volta naquele buraco. Até que um belo dia, a pessoa nem anda mais por aquela rua, nem precisa mais dar a volta. Ela vai escolher uma outra rua. E aí, nesse post eu até falo, isso não é sobre buracos, é sobre os nossos hábitos, nosso comportamento e novas cadeias neurais, novas emoções que são geradas quando a gente muda a nossa consciência, nossa forma de enxergar. E principalmente o primeiro passo é a tomada de responsabilidade, de perceber a nossa autonomia, a nossa responsabilidade conosco. E que a gente pode fazer escolhas diferentes, trabalhar isso e buscar, se eu não consigo sozinha, vou buscar ajuda, uma ajuda de psicoterapia, né, de terapia, de medicação, de médicos, de nutricionistas, de educadores físicos, de tudo que eu preciso para modificar, porque a gente é moldável, as nossas emoções, elas são o tempo inteiro fórmulas acontecendo, e a gente vai inserir coisas novas, mudar algumas que estão, e a gente vai ter resultados diferentes. Precisa ter essa consciência, ok? Vamos para a nossa prática, então.